Nós vamos hoje estudar a 27ª estação dessa peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Temos tido este maravilhoso privilégio da parte do Senhor de estar estudando jornada após jornada. Começamos lá em Ramsés, quando o povo de Israel saíram do Egito com a mão forte de Deus. E assim viemos estudando estação após estação nessa jornada, ou nessas jornadas. E agora estamos aqui na 27ª, que está em Números capítulo 33, e o versículo 30, que diz assim: saíram de Hasmona e acamparam em Moserote. Aqui nós vamos avançar estudando sobre essa estação. Eu creio que antes de entrarmos na aplicação espiritual, nós precisamos compreender uma aparente contradição que existe em relação a essa estação. Essa estação Moserote é uma das estações que nos revela a transição da antiga geração para a nova geração. Como nós já vimos na 26ª, que é Hasmona. Então nós precisamos compreender isso. E hoje, quando você estuda esta 27ª estação, você pode não entender ou pode achar que exista alguma contradição aqui. Mas pela graça do Senhor e pelo seu Espírito, desejo poder te mostrar isso na palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia e você puder pegar essa Bíblia, abra em Deuteronômio, capítulo 10. Porque esse capítulo é um capítulo muito importante para nós entendermos essa estação. Esses textos são relativos a esta jornada, a essa estação. Porque aqui nesses textos de Deuteronômio capítulo 10, que são os versículos 6 e 7, nós vamos encontrar uma menção aqui desta estação e não está aparentemente claro. Por isso é necessário nós fazermos uma leitura detalhada, específica, e assim nós vamos poder entender. Porque aqui em Deuteronômio capítulo 10, nós vamos encontrar algumas verdades muito interessantes. Vamos ler os versículos 6 e 7. Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã para Mosera. Queria que você notasse aqui essa expressão Bene Jaacã, isso é uma estação, para Mosera. E ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Então veja que esse texto diz que eles partiram de Bene Jaacã para Mosera, e aqui em Mosera, Arão faleceu e foi sepultado. Aí o versículo 7 diz: dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Somente isso. Porque, irmãos e irmãs, nós precisamos examinar a Bíblia com muito cuidado. Porque se você ler o capítulo 10 de Números, você vai ver que aqui Moisés está relembrando a peregrinação do povo de Israel, especialmente o que aconteceu no Sinai. Nós vamos estudar isso. Porque aqui nós vamos precisar estudar melhor esta estação para que não venhamos entrar em nenhuma confusão. Veja que Números capítulo 33, versículo 30, nós temos aqui a citação de Moserote. E Moserote é a 27ª estação, e você tem que entender que em Números aqui está numa ordem geográfica. Mas quando nós lemos aqui Deuteronômio, capítulo 10, versículos 6 e 7, nós vamos ver que precisamos atentar mais. Porque aqui está Moserote, e lá em Deuteronômio 10 nós temos Mosera, e você vai entender que Mosera e Moserote são as mesmas estações. Só que a gente tem que ver um detalhe a mais. Veja que diz que os filhos de Israel partiram de Beerote Bene Jaacã a Moserote. Aqui está. E Arão faleceu ali. Ok. Aqui você pode ver que precisamos atentar para a questão ortográfica. Pois algumas palavras que estão nesses textos aqui de Deuteronômio, capítulo 10, versículos 6 e 7, elas necessitam serem analisadas. E ainda estamos diante de uma aparente contradição que a gente precisa entender. Olhe, por exemplo, uma estação que é citada aqui em Deuteronômio capítulo 10, versículo 7, Gudgoda. É a mesma Gidgad de Números 33, 33. Lá está.
Gid-Gad é a mesma palavra no original hebraico. Onde aparece Mosera é a mesma palavra para Moserote. Vamos ver isso com mais detalhes. A palavra Mosera é singular. Moserote é plural. Toda terminação ot em hebraico é plural. Aqui nós temos algo muito claro. Veja que Deuteronômio diz que eles partiram de Beerote, Jacã, Mosera. Em Números capítulo 33, versículo 30, diz que eles partiram de Rasmona e acamparam em Moserote. Então, aqui aparentemente existe uma contradição. Amados irmãos e irmãs, Números capítulo 33, versículo 31, diz que eles saíram de Moserote e acamparam em Bene-Jacã. Veja, Moserote, Bene-Jacã. Isso aqui é o versículo 31 de Números 33. Mas se você vai para Deuteronômio capítulo 10, e o versículo 6 diz que eles saíram de Bene-Jacã e foram para Mosera. Não está nada aqui fora do seu lugar. O que você tem que entender é que eles ficaram dando volta. Primeiro eles foram. Quando partiram, essa é a ordem cronológica. Essa é a ordem geográfica que nós encontramos em Números. Mas em Deuteronômio não está assim. Até porque a gente vai atentar mais detalhadamente para Deuteronômio para a gente poder compreender melhor esse capítulo. Então, se você está seguindo para a terra de Canaã, você sai de Mosera e vai para Bene-Jacã. Mas se você está voltando, você vem de Bene-Jacã para Mosera. Então eles passaram uma vez, eles ficaram lá. Essa foi uma estação. Está registrado aqui em Números capítulo 33, versículo 30. Mas o versículo 6 do capítulo 10 de Deuteronômio diz que eles passaram. Então, uma vez permaneceram, outra vez passaram. Isso tudo é muito importante. Eu quero ler com vocês os versículos 38 e 39 de Números capítulo 33, porque aqui nós vamos encontrar uma outra aparente contradição. Veja, Números 33, versículos 38 e 39. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or. Observe bem, Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Veja que nesses textos de Números, Arão morre em Or. Mas em Deuteronômio diz que ele morre em Mosera. Outro detalhe é que em Deuteronômio, capítulo 10, Mosera aparece depois de Bene-Jacã. E isso nós já vimos. Então sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E com absoluta certeza o Espírito Santo não inspirou nenhuma contradição na palavra. Aquilo que aparece aqui como uma contradição à primeira vista é justamente o que nos ajuda a entender o significado do nome Mosera. Então nós vamos atentar para alguns pontos. Primeiro, Números capítulo 33 e o versículo 2 diz que Moisés escreveu as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. Então aqui você vê que o propósito de Números 33 é nos mostrar cada uma dessas estações em suas respectivas ordens de saídas. O propósito de Deuteronômio, quando você estuda, é preparar o povo para entrar na terra. Então você tem que saber qual é o propósito de Números capítulo 33 e qual é o propósito do livro de Deuteronômio. Agora, segundo, nós precisamos ver o que quer dizer Deuteronômio capítulo 10. Porque nós sabemos que aqui, se você fizer um estudo geográfico, detalhado, você vai examinar esse capítulo 10 e você vai descobrir que Israel chegou agora nos territórios de Moabe, bem próximo de entrar na terra de Canaã. Esse capítulo 10 de Deuteronômio é um discurso de Moisés. Os versículos 6 e 7 desse capítulo 10 constituem um parênteses. Leia atentamente que você vai perceber isso. Veja que Moisés está recordando os acontecimentos lá do Monte Sinai.
Agora, se você prestar bastante atenção, vai notar que ele coloca as palavras dos versículos 6 a 9, aqui de Deuteronômio 10, entre parênteses, porque aqui está falando de uma outra coisa. Ele estava mencionando, nesse exato momento, os acontecimentos lá do Monte Sinai. Quando lemos versículos 1 a 5 do capítulo 10 de Deuteronômio, todos esses acontecimentos citados aqui nesses textos são relativos ao Monte Sinai. Mas quando você lê os versículos 6 e 7, você vai ver que ele está mencionando o momento em que eles estão retornando, porque você vai perceber que Israel esteve dando voltas ali na região do Monte Seir. Então, quando eles passaram pela primeira vez, eles estiveram aqui em Mosera, ou em Moserote. Mas depois que eles voltam, Arão morre aqui, eles já haviam passado por várias estações, depois nessa volta é que Arão morre. Então fica claro que aqui é um parêntese. Esses textos aqui de Deuteronômio 10, versículos 6 e 7, pertencem a um parêntese, porque ele enfoca a escolha da tribo de Levi lá no Monte Sinai, e que os levitas foram escolhidos por Deus para ministrarem no tabernáculo, e que somente eles podiam levar a arca. Então ele menciona a morte de Arão, e depois você vai ver que ele diz que Eleazar, o filho de Arão, prosseguiria no sacerdócio em seu lugar. E foi isso que Moisés recorda ao povo aqui. E ele cita essas estações entre parênteses para mencionar a morte de Arão. Que a morte de Arão está ligada à questão do sacerdócio, que foi a escolha de Deus lá no Monte Sinai. Então creio que aqui, esse parênteses, ele existe com o propósito de evidenciar a fidelidade de Deus e o seu mover na sua obra. O terceiro ponto que preciso considerar com vocês para que a gente possa entender melhor essa estação é que devemos saber que o contexto geográfico dessa estação Moserote é o Monte Seir. E nessa região do Monte Seir há muitos lugares. E um desses lugares é o Monte Or. E foi justamente aqui que morreu Arão. Números capítulo 33, versículo 38, diz que Arão morreu no Monte Or. Mas aqui em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 7, diz que ele morreu em Mosera, que é mencionado no versículo 31 de Números, capítulo 33, como Moserote. Porque Moserote é o plural de Mosera. De Deuteronômio, capítulo 7, que é o Monte Or. Então, Mosera é o mesmo que o Monte Or, porque é um lugar lá no Monte Seir. Então, tudo isso fica muito claro. Agora vamos ao quarto ponto. A sequência da viagem nesse momento aqui é a seguinte: eles acamparam primeiramente em Mosera. Então, de Mosera ou Moserote, passaram para Bene Jaacã. Aí depois por Gidigade, por Jotbatã, por Abrona, por Ezion-Geber, por Cádiz. Aí eles chegaram, depois eles voltam, e nesse retorno eles passam por Mosera. Porque nós temos que compreender que aqui em Deuteronômio, essas estações não estão apresentadas em ordem geográfica, exatamente como vemos em Números capítulo 33. E ainda temos que entender que eles estavam dando voltas no Monte Seir. Então, uma vez acamparam e outra vez passaram. E Moserote, como é plural, significa que corresponde a vários lugares. E um desses lugares é Mosera, aonde estava o Monte Or, onde Arão morreu. Então, Moserote é uma palavra muito significativa, porque nós precisamos estudá-la e compreender o que de fato Deus deseja nos falar. Então, agora que nós entendemos isso, conseguimos compreender essa aparente contradição, nós vamos estudar o que verdadeiramente significa Mosera, ou Moserote. Estudando esta palavra Moserote, no léxico hebraico, que foi preparado pelo Dr. James Strong, que foi professor de teologia exegética nos Estados Unidos entre 1868 e 1893, esse irmão, ele trabalhou durante 35 anos de sua vida para preparar a concordância chamada Strong's, ou concordância exaustiva da Bíblia, Strong's. Esse material foi publicado primeiramente em 1890. É um material riquíssimo, é um dos maiores trabalhos
que nós podemos encontrar hoje com relação ao grego e hebraico. Então, quando você busca auxílio nessa ferramenta, nesse lexo do Dr. Strongs, você vai ver que o significado dessa palavra moserote é carregar o jugo com o outro, ser aprisionado, vínculo, aquilo que ata, aquilo que liga ou aperta duas ou mais coisas ou mesmo pessoas, que estabelece relacionamentos. É isso que você vai entender aqui com essa palavra. E eu creio que é dentro dessa linha que Deus deseja nos ensinar alguns princípios importantes para a nossa vida, para a nossa edificação. Mostrar o que verdadeiramente significa estarmos vinculados uns nos outros, estarmos unidos, a questão do nosso relacionamento cristão maduro, para que a obra do Senhor possa prosseguir, para que a obra do Senhor não venha sofrer dano. Porque uma das questões mais sérias que nós encontramos na vida cristã é a questão de relacionamentos. E Deus é um Deus relacional. E Ele deseja que nós, como seu povo, como sua igreja, venhamos viver esta relação de vínculos, de amizade, para que a sua obra seja um verdadeiro instrumento para a formação do caráter das pessoas, para a formação da própria família, para a educação dos filhos, para as questões conjugais, para os relacionamentos entre pessoas, para que nós venhamos viver uma vida cristã madura e adequada, sendo sempre esse vaso para conter Deus. É isso que nós vamos estudar acerca de moserote. Que Deus, mais uma vez, venha nos abençoar através da sua palavra. Vamos prosseguir estudando esta 27ª estação, que é moserote. Aqui, pela graça do Senhor, nós temos compreendido, na primeira palavra, alguns aspectos muito interessantes acerca dessa estação. A sua singularidade, a sua posição geográfica. Nós aprendemos no primeiro estudo que o povo de Israel, eles avançaram. Primeiro eles percorreram algumas estações, eles foram prosseguindo, depois eles voltaram, e na volta nós sabemos que Arão morreu aqui nessa estação. Então é interessante você acompanhar tudo isso. Eles passaram por Moserote e avançaram, foram mais adiante, e depois nós vemos que eles vieram voltando, e nesse retorno eles passaram novamente por Moserote, e aqui Arão morreu. E aqui também nós somos conduzidos pelo Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, a entender alguns pontos muito importantes. Alguns pontos que mostram para nós uma transição. Aquele exato momento onde alguns dos anciãos da obra, aqueles que tanto foram usados pelo Senhor na edificação da sua igreja, ou mesmo podemos dizer num âmbito mais geral, porque podemos avançar também hoje para dentro do Antigo Testamento e ver algumas experiências, como por exemplo na vida de Abraão, aqueles que foram tão úteis na obra de Deus. Então, de um modo geral, abrangendo a obra de Deus, que consiste na edificação da igreja hoje, nós vemos que chega um momento em que alguns anciãos, eles precisam deixar a obra, quando o Senhor os promove para a sua glória. Esse ponto é muito importante, porque nós precisamos aprender a viver a nossa maturidade espiritual. Neste exato momento que nós estamos estudando essa estação, nós chegamos a este assunto um tanto quanto delicado, mas que precisa ser ensinado na palavra de Deus nessa estação, porque ela é uma estação, assim como Hasmona, é uma estação que diz respeito aos anciãos.
O nome mocerote significa carregar o jugo com outro, ser aprisionado, vinculado. É isso que essa estação nos fala. Aquilo que ata, liga as pessoas, aquilo que estabelece um relacionamento mais profundo. E isso é muito importante para a nossa vida. Isso é algo extraordinário. Porque a nossa vida cristã, ela vai avançando em etapas, em estágios. É um processo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É uma caminhada. É de estação em estação. Então aqui nós precisamos ver alguns pontos, os quais o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu desejo que Ele fale muito a você. Quero ler aqui alguns textos em Efésios, como também em Filemon. Efésios capítulo 3, versículo 1. Depois capítulo 4, versículo 1. E Filemon capítulo 1, versículo 23. Em Efésios 3, 1, Paulo diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Depois no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. E Filemon 1, 23, ele diz: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Vamos estudar esta estação mocerote dentro deste contexto que Paulo está nos falando aqui, de estarmos aprisionados no Senhor. Porque esta estação ela é muito profunda, ela é muito ampla no seu conteúdo espiritual. E nós temos que estudá-la. Porque quando Paulo diz aqui prisioneiro em Cristo Jesus, nós temos que saber o que é que realmente ele está dizendo. Sabemos que essas cartas, Efésios, Filemon, foram as cartas que Paulo escreveu na prisão quando ele esteve preso em Roma. Paulo tinha plena convicção de que ele não era um prisioneiro de Nero. Ele era prisioneiro de Cristo. Cristo era a causa da sua prisão, mas não somente isso. É que ele estava preso a Cristo. Porque ele estava preso a Cristo, ele estava naquela condição. Paulo escolheu levar o jugo de Cristo sobre si. Isso significa que o Senhor Jesus havia conduzido a vida de Paulo num andar tão profundo de união com ele, que Paulo levava sobre si o jugo de Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 11, os versículos 29 e 30, o Senhor Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo significa vínculo de submissão e obediência. Paulo estava tão unido a Cristo, de maneira que ele ficou preso a Cristo. Ele não andava de acordo com sua vontade, ele havia chegado ao fim dele mesmo. Era Cristo que o guiava, ele estava completamente submetido a Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs, o trabalho de Deus através da cruz em nossa vida é nos levar ao fim de nós mesmos, ao fim da nossa vontade, ao fim da nossa vida própria. Isto é morrer para nós mesmos. Quero dar-lhes um exemplo, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 21 e os versículos 17 a 19. Quando o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, ele foi se encontrar com os discípulos e especialmente com Pedro. Aí lá no versículo 17 diz assim: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Aqui está um homem que não confiava mais em si mesmo. Esse homem era Pedro. No princípio vemos Pedro cheio de confiança em si mesmo. Pedro era uma pessoa que tinha uma vontade própria muito forte. Pedro era uma pessoa centrada em si mesmo. Pedro achava que ele estava sempre preparado. Pedro achava que ele poderia
até mesmo defender a vida do Senhor como ele fez diante de Malco. Pedro era uma pessoa que tinha uma vontade muito forte. Lá em João 13, e o versículo 37, ele diz para o Senhor Jesus: por ti darei a minha própria vida. O Senhor Jesus lhe ensinou que ele não estava preparado, ele não era uma pessoa confiável, ele não estava adequado. Ele não havia colocado o jugo do Senhor. Pedro ainda não estava preso ao Senhor, por isso vemos que depois em Lucas, no capítulo 22, nós vemos Pedro negando o Senhor Jesus. Meus amados, se nós não colocarmos o jugo do Senhor, nós sempre estaremos prontos a negar o Senhor, a abandonar o Senhor, a decepcionar o Senhor. Você se lembra? Pedro havia negado o Senhor 3 vezes em Lucas capítulo 22 e os versículos 55 a 59. Mas agora, nesses textos de João capítulo 21, versículos 17 a 19, vemos o Senhor perguntar 3 vezes. Nós sabemos que essas perguntas começam lá no versículo 15. Aqui no versículo 17 é a última vez que o Senhor Jesus Cristo pergunta. O Senhor Jesus diz para ele: tu me amas? Pedro aqui é uma pessoa experimentada, ele não era mais uma pessoa vacilante, ele havia aprendido muito com tudo isso. Eu creio que todo esse tempo, há um intervalo entre a cruz e a aparição do Senhor, Pedro pôde refletir muito sobre a sua própria vida. Ali o Senhor pôde levar ele ao fim dele mesmo, quando ele chora amargamente depois que o galo canta. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos ver o quanto tudo isso implica na nossa vida cristã. Como nós precisamos crescer cada dia mais e mais. A vida cristã não é a mesmice. A vida cristã ela é ascensional. Você tem que ver isso. Nós precisamos saber que essas últimas jornadas que estamos estudando, como Hasmona e essa, Mocerote, são as jornadas que enfatizam a vida cristã num plano mais alto. Essas estações são as estações dos anciãos, do amadurecimento e da profundidade da vida espiritual. Se você fizer um exame bem detalhado no léxico da língua grega, aqui, das 3 perguntas que o Senhor Jesus faz a Pedro, em João capítulo 21, versículos 15 a 17, você vai notar que nas 2 primeiras, o Senhor Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. Nessas 2 primeiras vezes, quando o Senhor Jesus pergunta, é ágape. Quando o Senhor Jesus pergunta a primeira vez: Pedro, tu me amas? O termo aqui para amas-me é ágape. Se você vai até o versículo 16, o Senhor Jesus pergunta mais uma vez: tu me amas? Aqui também, mais uma vez, é ágape. Mas quando ele pergunta pela 3ª vez, ele não usa o termo ágape, ele usa o termo filial. Porque ágape é o amor de Deus. Ágape é o amor incondicional, o amor que Deus derramou no nosso próprio coração. Esse amor é Ele sendo dado a nós. Então, sempre que o Senhor pergunta para Pedro, Pedro responde filial. Porque a resposta de Pedro nunca é ágape, é filial, o amor entre os irmãos. Então, na 3ª vez, o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Mas agora o Senhor não pergunta mais ágape, ele pergunta filial. Então ele pergunta dessa forma. E a Bíblia diz que Pedro se entristece e responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Mais uma vez, ele volta a dizer: tu sabes que eu te amo como um irmão. Aqui nós vemos um ancião, aqui nós vemos uma pessoa madura. E eu creio que isso nos mostra algo especial. Então o Senhor avança e diz para Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde queria, você fazia a sua vontade, você vivia de acordo com o teu próprio pensamento, tua própria vontade. Quando porém fores velho, estenderás as mãos. Olhe bem a cruz, aqui está a cruz. Mãos estendidas, cruz. E nós sabemos que Pedro morreu numa cruz, de cabeça para baixo. Aí diz: e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse glorificado. Aí o Senhor Jesus diz para Pedro: segue-me. Então o Senhor está dizendo para Pedro isso. Aqui está uma figura da cruz na vida de Pedro. Então, a grande lição que Pedro tinha que aprender é que ele iria glorificar Deus na sua vida, como também na morte. Temos que aprender que não vivemos a vida para nós mesmos. Esse é o ponto mais profundo da nossa maturidade espiritual. Não vivemos para nós mesmos. Existe uma escada ascensional que nós temos
que caminhar degrau por degrau. Vamos, por exemplo, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler os versículos 11 a 15. Diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca das coisas, embora sejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo enquanto estou neste tabernáculo, isto é, neste corpo, despertando-vos com essas lembranças, certo? Agora, olha o que ele diz: certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Veja a herança que Pedro está querendo deixar para todos aqueles irmãos, para a igreja do Senhor Jesus. Aqui está um apóstolo, um ancião, uma pessoa que sabe aonde tem que ir, que compreendeu o significado de viver uma vida para Deus e de ter que morrer de uma forma que Deus é glorificado até mesmo na sua morte. Note que no versículo 10, Pedro inicia assim: por isso. Isso indica que aquilo que ele acabara de dizer é muito importante. Precisamos conhecer o contexto imediato desses versículos 10 a 15 aqui, dessa epístola de Pedro, desse capítulo que nós estamos vendo, o capítulo 1 da segunda epístola. Então nós precisamos ler, porque isso vai formar um quadro lindo na nossa mente. Nós vamos entender com maior clareza e profundidade as palavras de Pedro. Vamos ler os versículos 5 e 6 e também 7, desse mesmo capítulo que forma o contexto imediato dos versículos que nós acabamos de ler. Pedro diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Veja bem que fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, a fraternidade e o amor, todas essas coisas aqui são itens de uma escada. Olha o que significa isso. São os degraus da escada que Pedro percorreu em sua jornada ascensional. Esse foi o seu caminho até a maturidade. Essa é a jornada para uma vida num plano mais alto. Pedro foi alguém que andou por esse caminho. Amados irmãos, sabemos que essa carta de Pedro são os escritos de um ancião, uma pessoa madura. Então nós precisamos entender o plano de Deus. Pedro, ele entendia que ele tinha que partir e estar com o Senhor, mas ele não queria que a sua morte enterrasse toda a herança espiritual de Deus na vida dele. Ele tinha uma herança para deixar aos irmãos, todos aqueles ensinamentos apostólicos, o encargo apostólico, tudo isso ele tinha que deixar para os irmãos como herança espiritual. Ele não queria que essas coisas fossem enterradas com ele. E agora Pedro entende isso, por causa da sua união com o Senhor, porque o jugo do Senhor havia sido colocado sobre ele. Ele foi aprisionado pelo Senhor. Esta é a lição de Monserrate. Que coisa mais linda, amados irmãos e irmãs. Precisamos ser ajudados pelo Senhor. Precisamos ser tocados profundamente por tudo isso. Gostaria de ler com vocês ainda Gênesis capítulo 25 e os versículos 1 a 6. Quero chamar aqui a sua atenção para o episódio na vida de Abraão, quando ele estava prestes a morrer. A Bíblia diz assim que Abraão casou com outra mulher depois da morte de Sara, obviamente. E essa mulher se chamava Quentura. E ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Aí depois você vai ver os versículos 3 e 4, que são os descendentes desses filhos de Quentura com Abraão. Aí a Bíblia diz assim no versículo 5: Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas
deu presentes para os filhos das suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fosse morar na terra do Oriente. Quero que você preste atenção aqui. Veja os cuidados que Abraão teve antes de morrer. Então esses versículos aqui que nós lemos mostram os filhos de Abraão com quentura. E esse detalhe é muito especial, porque Abraão foi muito cuidadoso. Ele agora deixou toda a sua herança para quem? Para Isaque. Porque esses filhos não foram os filhos da promessa, somente aquele que foi gerado pela promessa de Deus deveria herdar tudo. O que era importante para Abraão era o plano de Deus, a continuidade do propósito de Deus. Veja as palavras de Paulo a Timóteo. Essa epístola que Paulo escreve a Timóteo, especialmente a segunda epístola, é como um testamento. Veja que Paulo aqui dá as últimas palavras, suas palavras finais para Timóteo. Ele diz assim em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 22. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo está dando suas últimas instruções. Vejam as palavras de Pedro em sua segunda carta, os versículos que nós lemos. Vejamos que essas palavras também são como um testamento. Aqui, a atitude de Abraão é como um testamento, deixando as coisas em ordem de maneira que sirvam à causa do Senhor. Você sabe que Paulo tinha Timóteo como seu filho. Nós sabemos que essas cartas pastorais são as cartas da velhice de Paulo. Ele não queria que Timóteo, seu filho amado, mesclasse com aqueles que não andam no Espírito. Tanto Abraão, como Paulo, como Pedro, não queriam que após a sua morte o plano de Deus perdesse a continuidade. Irmãos, é isso que nós aprendemos aqui em Monserrate. Esta é uma herança espiritual que Deus deixa para nós. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar presos ao Senhor, ser ganhos por Ele. Nós não podemos permitir que o Senhor invista tanto na nossa vida. E se um dia nós não olharmos para o alto, se nós não temos uma visão profunda, se nós não tivermos o nosso coração aprisionado, ganho pelo Senhor, nós nunca vamos entender o propósito da nossa vida. Nós não vivemos para nós, vivemos para agradar o Senhor. Essa é a lição que nós aprendemos aqui em Monserrate. Nós precisamos investir de uma forma muito clara para que haja continuidade na obra e no propósito de Deus. Não podemos enterrar conosco toda a herança espiritual. Nós precisamos permitir que Deus avance além de nós, que Deus passe por meio de nós, que sejamos apenas instrumentos de Deus dentro do tempo, dentro de uma geração, conforme a vontade de Deus, e que Ele prossiga além de nós. Que Deus venha abençoar a cada um de nós. Que essas palavras sejam guardadas no nosso coração. Eu tenho certeza que ela vai servir na vida de muitas pessoas. Tenho certeza que ela vai abrir a mente de muitos de nós. Tanto na questão da herança espiritual, como também das questões materiais. Que nós sejamos sóbrios, sinceros, maduros. Que nós temos uma vida cristã muito profunda em Deus para poder entender os caminhos de Deus. E o próprio caminho de Deus por meio de nós. Como Ele precisa e necessita avançar por meio de nós para que Ele possa alcançar em si mesmo a glória do seu propósito. Quando eu coloco a palavra necessita, não que haja alguma necessidade inerente ao próprio caráter de Deus, mas em relação a nós mesmos. Porque Deus nos incluiu no seu plano, na sua vontade, e Ele quer, é desejo dEle, avançar por meio de nós. Ele quer ter a glória dEle sendo não apenas revelada na nossa vida, mas também expressada por meio de nós. Que Deus de uma forma poderosa e gloriosa fale ao teu coração.